pau comendo no bolsonarismo. Será que Flávio Bolsonaro vai levar sua candidatura presidencial até o final? Cada dia que passa, isso me parece menos óbvio. E para isso, trouxe aqui novamente o Zé Armando para a gente discutir um pouquinho dessas tretas no bolsonarismo, a questão também do Kim ter saído de pré-candidato a governo federal, governo do estado de São Paulo para deputado federal, e como esses bastidores da política podem estar atualizados nas últimas 2 semanas, beleza? E aí, Zé, o que você acha? Você acha que o Flávio vai até o final? Ou não? Cara, é uma questão que todo mundo quer saber, né? É um pouquinho difícil de prever isso, mas tem tudo para ele pular fora, porque assim, ele não tá com uma candidatura nem fácil nem boa, né? Isso. A briga com a Michelle não é nenhuma novidade para quem já acompanhava a política, né? Todo mundo sabe que a Michelle e os 3 filhos não se gostam, né? Eles são herdeiros diferentes, né? É uma guerra das rosas ali, né? E Sim. aí fica complicado, viu? Fica complicado descobrir isso. O que que você acha que ele vai fazer se ele não sair para presidente? Eu acho que uma coisa tem função disso, sabe? O que que ele vai fazer se ele não sair para presidente? Eu acho que é isso que Eu, impede. eu, eu acho que a única possibilidade seria o Flávio abandonar a candidatura presidencial para garantir o Senado lá no Rio de Janeiro e Uhum. continuar sendo senador. O Flávio Tá. Bolsonaro, ele é bundão. Você pode falar assim, ó, o Jair Bolsonaro é burro, ele tá preso, eu acho que não posso xingar, né, então. Ele é Não, burro, pode, sim. o Flávio Bolsonaro é Hum. covarde, Sim. o mais novo não, o Carluxo é doidinho da cabeça, o mais perigoso, na minha opinião, é o Eduardo, esse cara meio maluco demais, assim, maluco malévolo. Ele junta o pai e os outros Isso! dois, né? Ele junta o que há de pior em todos os outros. E ele é imprevisível, né? Ele é tipo o pitbull raivoso, cara. E isso é uma coisa E que. ele não tem as qualidades redentoras do pai. Eu acho que. Porque o pai tem algumas qualidades É. redentoras, os filhos não têm. Isso. Talvez Exatamente. o Ele é só. Flávio tenha um pouco. O mainstream de Talvez. Brasília é visto que o Flávio tem algumas qualidades redentoras. Eu não diria que para população é assim, mas os outros dois não têm qualidades redentoras. Isso Porque é pensa. bem. O que eu fico pensando é o seguinte: Hum. o, o Carluxo foi lá para Santa Catarina para ser candidato a Senado, né? Então, eu não sei como é que tá essa Parece que transferência do tá. título. Ah, Parece que tá assim. Ele e a Detone parece que estão em primeiro, segundo lugar lá em Santa Catarina. Imagina o Flávio ficar sem mandato. Cara, se ele ficar sem mandato, ele pede foro, eu né? acho que ele é esperto o suficiente para não ficar com o bumbum descoberto. E uma coisa é você falar que você vai até o final, outra coisa é realmente você ir até o final. E até Por o final, isso, né? É por diferente isso uma que eu coisa da acho, outra. por isso que eu acho que se eu fosse o Zema e principalmente o Caiado, eu ficaria até o final, porque eu confio que existe a possibilidade real do Flávio Bolsonaro arregar no fim das contas. E daí quem que vai ser colocado no lugar? Aí sim o Caiado poderia ter alguma força um pouco maior. Eu não acho que o Caiado saia presidente. Você acha que não? Por uma questão muito simples. PSD. PSD é um partido que ele não pode ter alguém para presidente. Porque, ao mesmo tempo que o Caiado é um opositor, e não existe discussão, o Caiado é um cara de direita. Quem conhece a história Sim. da Constituição, tal, da Constituinte, sabe, o Caiado é um cara de direita. Só que, ao mesmo tempo em que o PSD abriga o Caiado, ele abriga Eduardo Paes, que jamais vai soltar a mão do Lula na campanha do Rio de Janeiro, Uhum. né? E não vai dar, eu acho que, por mais que o Kassab seja uma pessoa hábil, eu acho que não dá para você lançar um candidato à presidência e você ter o Eduardo Paes, o governador do principal estado que você está disputando, né, apoiando o principal opositor da candidatura à presidência do partido, né? É muito esquizofrênico. Eu acho que é mais provável o Zema conseguir crescer nesse vácuo, que é uma eleição que eu acho que eles vão para perder. Todo mundo já sabe disso, né? E eu acho que é mais provável o Zema crescer nesse vácuo e tentarem.
reparar os danos que a família Bolsonaro fez ao Zema recentemente, do que efetivamente o Caiado ter alguma chance. Eu acho que, sem brincadeira agora, eu acho que a melhor coisa que o Caiado poderia fazer, e isso é muito polêmico, mas a melhor coisa que o Caiado poderia fazer era compor com o Renan Santos. Pô, Eu acho que é a melhor é, coisa. é uma possibilidade. Choquei, hein? Eu choquei tanto que eu senti até. Eita! Eu acho que é uma possibilidade. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que existem essas distinções, coisas possíveis e coisas prováveis. Sim, sim, concordo. Eu não estou falando que é provável que o Flávio arregue. É plenamente possível que ele arregue no final. Ele fala, eu não vou ficar sem mandato, mas nem ferrando. Uhum, uhum, Eu sou sujo concordo. demais e eu gosto do poder demais pra ficar sem mandato. Não vou Exato. ficar. Pô, imagina, cara, Flávio Bolsonaro sai, perde o mandato e o Juiz senador Rufinha. do o senador do bolsonarismo é o Carlos no Senado, Eu não acho que defendendo o isso. interesse da família. Mas eu Caraca, não acho que velho. essa seja a questão. Essa questão não importa, porque essa questão. O que eles precisam é ter a marca. Eles não precisam de um senador do Bolsonaro, eles precisam ter a marca e ter alguém com poder. O que eu acho que pega é a falta de foro, cara. Se o Flávio perde foro, qualquer juiz do país pode virar e falar: ó, então, amigo. E assim, por mais que seja hoje em dia muito comum, é o padrão subir para o STF ou para o STJ, e como elas são cortes que não ligam para a direita, elas só fazem política, eles resolverem os problemas, né, dos dois, né, ou dos três, né, porque o Eduardo eu acho que não dá mais, mas dos dois, o Carlos e o Flávio, né, é um caminho longo, né, e até lá dá para você ter uma série de problemas jurídicos, né. Eu acho que esse é a principal preocupação. E eles não podem ficar sem foro por isso, né? E você acha que o Bolsonaro daria essa moral pra Michelle? Eu O acho que ele pai, prefere não. O Jair. Eu acho que ele prefere não soltar ninguém do que soltar a Michelle. eu Posso também estar falando acho. Eu também besteira, acho. Eu mas. também acho. As circunstâncias do casamento deles, elas não me remetem a uma parceria muito real, cara. Eu não sei. Analisar isso é sempre muito difícil. Porque eu não quero me intrometer em coisas que eu não sei, você não consegue saber a vida privada, mas me parece uma relação muito turbulenta, sabe? Não me parece ser uma relação que é de companheirismo real que você espera num casamento, sabe? Eu acho que é uma relação que me parece muito turbulenta para efetivamente ser genuína a ponto de você confiar sua vida para a pessoa, que eu acho que é o que deve ser um casamento, né? Mas enfim, confiar sua vida à pessoa. E é por isso que eu acho que não foi feita nenhuma força para Michelle ter nenhum cargo. E que deu nesse vídeo que ela fez, né? Matador, inclusive, esse Aliás, vídeo. aliás, esse Hum. vídeo, você votou na enquete? Eu botei enquete. Tá, eu quero saber. E eu quero Agora, saber. você, ouvinte, voltou na enquete? É exatamente isso Vote que eu na quero saber. enquete. Vote na Queremos enquete, saber. ouvinte. Queremos saber se vocês acham que se o Jair Bolsonaro está do lado do Flávio ou da Michelle. Ou ele, sei lá, só Não tá tá do lado torcendo de pela ninguém. treta. Tá do lado de É. ninguém. Tá acamado, coitado, sei lá o que ele faz. A Eu quero situação de saber. saúde dele, a situação de saúde dele é bem crítica, né? Para além de toda a questão de a saúde dele, pelo que eu li, né? A situação de saúde dele é crítica, né? Crítica no sentido de exigir cuidados, você não vai ter uma vida mais tão normal. Não é que nem o Lula, que por mais que ele tenha tido problemas, esses problemas foram pegos rápido e nunca evoluíram, né? O Bolsonaro não me parece que está na mesma condição, né? Você Me votou em quê, parece Zé? que eu votei que eu prefiro a treta, porque eu não gosto nem da Michelle Bolsonaro, nem dos filhos do Bolsonaro. Na verdade, eu não gosto de nenhum Bolsonaro, né? A marca Sim, Bolsonaro não tem apelo. mas em Mas quem eu você acho, acha? Eu quero saber sua eu, opinião. Você como, acha que o como, Jair, você acha que tá do lado de quem? como o Jair. Eu acho que o Jair tá do lado do filho. Acho que o Jair tá Sério? do lado do filho. Eu acho que ele tá do lado do filho. Você não acha? Então, eu achava que sim, só Hum, que eu comecei a ver umas hum. teorias aí de que, na verdade, a Michelle teve o aval dele pra falar, ó,
Vocês têm que me consultar com as coisas, hein? Não é assim também. Eu ainda tô vivo. E sei lá, eu tava achando essa tese bem teoria conspiratória. Mas depois eu Hum, comecei a pensar, falei assim, cara, se bobear é isso mesmo. Se bobear, ele tá falando, ô Flavinho, ó, não é porque eu falei que você é o cara, tá? Eu escolhi você pra me representar, não quer dizer que eu tirei hum. todo a minha gerência, né, sobre o futuro das coisas. Sobre Então, a sei marca lá. Bolsonaro, né? Porque é uma marca. Exatamente. Vamos combinar que é uma marca? Exatamente. Não é. Uhum. O bolsonarismo não é uma. Bolsonarismo não é uma doutrina política, não é que nem o liberalismo, vamos dizer assim. Sim. Bolsonarismo é uma marca, né? É uma marca de clã político, né? É uma coisa bem pré-moderna, inclusive. Eu gosto dessa expressão, né? É bem pré-moderna né? E é Bolsonarismo. engraçado, cara, porque quando você conversa com as pessoas sobre esse assunto, geralmente as pessoas não têm nuance, não tem tipo, não sei, talvez sim, talvez não. Cara, claro que ele tá Hum, do lado da Michelle. Ou, claro que ele tá do lado do Flávio. Tipo, não tem gente que fala, eu acho que tem um caminho hum. aqui, meio ardiloso, talvez aqui, eu achava isso, depois eu mudei de ideia. É tipo Mas muito claro para cada um dos dois. pode ser que ele esteja do lado de um dos dois, eu acho que ele Uhum. estaria mais do lado do Flávio, só que ainda assim ele queira manter o controle, então ele pode autoridade. Que foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a questão do Ciro Gomes lá atrás e Eduardo Girão. Acho que foi Ciro Gomes e Eduardo Girão, não foi uma coisa assim? Eles estavam discutindo que a Michelle meio que autorizou e aí depois o Flávio veio e desautorizou. Eu não sei se o Bolsonaro, por si só, já não trabalha com essa visão de confusão, sabe? Não daquela política direta, ó, vou apoiar esse cara, né? Ah, não, vou desautorizar aqui porque é uma forma de você se manter relevante no poder. A marca é dele antes dos outros, né? Então, quer dizer, a marca sendo dele, ele é um cara que tá vendo que ele tá perdendo poder, ele tá velho, né? Não tão velho, na verdade ele é bem jovem, o problema é que a saúde deixa, né? Deixa a situação um pouco mais complicada, né? Mas ele tá vendo que ele tá perdendo poder, aí o que que ele faz? Vou desautorizar esse agora, vou desautorizar aquele agora. Isso é complicado. Isso é bem problemático, cara. Isso é bem problemático. Porque aí ele tá cavando ódio de todos os lados. Você não pode ser odiado por todo mundo, né? Eu É, acho que essa é uma. E eu não sei se ele sabe disso. Ou se ele sabe, se ele consegue articular, né? Enfim. sim. Cara, outro assunto que eu queria trazer para você, Zé, a gente fez um corte um tempo atrás, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, que você argumentou que você achava que o Kim não deveria ser candidato a governo do estado de São Paulo. Eu argumentei que deveria e por mais que a gente não estivesse fazendo grande aposta de se ia ou não ia, você acertou e eu errei, digamos assim. Não, né? Mas eu acho que a gente só estava defendendo, mas de fato, ele não foi. E eu E acho que ele você deu uma acha. resposta melhor do que eu pensei, hein? O Kim é um sujeito inteligente, aparentemente. Eu não conheço ele pessoalmente, mas me parece ser uma pessoa muito inteligente. E o que você acha que. Por que você acha que ele fez certo? Cara, eu acho que ele fez certo porque eu acho que ele não tá pensando só. De novo, eles não pensam em eleição, eles não pensam em curto prazo, eles pensam em longo prazo. Virou um meme. Eu não sei se você viu. Eu não sei se você gosta de ficção científica. Tem um livro que chama Duna, né? É um clássico de ficção científica soft, né? Muito bom, virou um filme excelente, né? Muito bom, recomendo assistir. E tem uma sociedade secreta, não é bem secreta, mas enfim, que trabalha com influência política, que são as Bene Gesserit, né? Que são tipo freiras, deixar por alto, bruxas freiras, né? E isso viralizou um meme que é: nossos planos não são em dias, eles são em séculos, né? E tem todo motivo para isso na história, mas eu acho que esse é o pensamento que a missão está tendo, que o Kim teve. Que é um pensamento de: olha, fazer meu nome para tentar uma prefeitura é uma visão de um político tradicional que quer aquele poder pequeno. Eles não querem poder pequeno. Eu acho que ele e o Renan, especificamente, eles têm ideologia, de fato, e eu não acho isso ruim. Eu acho que política ideológica é o que a gente precisa, porque a gente não tem isso no Brasil, né? E eles estão vendo que é melhor você ter um cara extremamente experiente e competente no
legislativo para coordenar uma bancada do que você tentar ter uma prefeitura para não conseguir entregar, porque nenhum prefeito consegue entregar, porque o prefeito não pode mudar as coisas que importam, né? E acabar manchando o nome do partido com problemas de gestão, que todos os prefeitos passariam por isso, né? E perder aquela coisa de novidade. Então é melhor você ser um partido legislativo até o ponto de você ter capacidade de ir para um executivo forte, que ou é um governo do estado que importa, ou é a presidência, que aí é o, né, mais assim, né? Do que você ficar tentando pegar prefeitura. Pegar prefeitura para gerir orçamento. E gerir orçamento não é coisa que vai fazer grandes revoluções. Você vai Zé, fazer grande revolução eu, derrubando uma lei de licitação. eu concordo com você em parte. Agora, Hum, eu realmente acho que essa parte do legislativo aí é pouco importante para a política, mesmo pensando em longo prazo para missão, cara. Eu não sei se é. eu acho que é o Se, essencial para eles. Não é nem cara, importante, eu acho que é o essencial. eu não sei. Eu acho que é essencial. Eu acho que não é bem o que eles querem. Tipo, não é como se se o Kim saísse de deputado federal, não é como se eles ficassem sem ninguém. É. Você acha O que eles não. trabalho. Não, não, eles vão eleger gente. Eu chutaria aqui, eu vou cravar para você que pelo menos uns 10 deputados eles devem eleger. Se a votação do Renan for essa que a Atlas está dando, né? Dado que o Amoedo elegeu 8, se não me engano, né? 8. 8 deputados, e ele teve 2,5% dos votos, se o Renan Uhum. tiver, vai, 7%, o que não é algo fora do razoável, as mais pessimistas jogam ele com 5%, as mais pessimistas que prestam, jogam ele com 4, 5%, né? Ah, e se ele tiver 7% de votos e eles conseguirem fazer uns 10 a 15 deputados, você ter tempo de líder, você ter uma bancada, eu acho que a questão é o funcionamento interno do legislativo. Muda muita coisa, e quando você tem uma bancada, você precisa de alguém que tenha experiência em debate e experiência em regimento. E isso é uma coisa que você só constrói com o tempo. Você não Eu acho. constrói isso do dia para a noite. E Eu aí, acho. só para completar, eu acho que você subestima isso porque você está pensando exclusivamente é, como um político que quer cargo. E eu acho que não é o caso deles. E do pessoal também. Eu vou jogar essa aqui. O pessoal tem a prefeitura lá em Belém do Pará, foi, não foi? Foi Belém do Pará? Belém, Belém. Foi a pior porcaria que eles podiam fazer, porque não tem o que fazer. O pessoal já é um partido ruim, já é um partido com gente que não sabe administrar, diferente da missão, né? Agora, eles mancharam o nome sem necessidade, em termos de administração pública. Mas manchou pra quem? Para os eleitores do Pará, por Do exemplo. Pará? Né? Qual, Agora, qual que é a relevância do PSOL? Perderam quantos não, deputados então, federais por causa agora disso? imagina você fazer isso em São Paulo para missão. Não sei, Zé. Eu acho uma cagada você soltar o Kim especificamente. Se pegar um cara que não tá com um histórico de legislativo, no caso o Arthur, por exemplo, vamos junto. Até porque o Arthur tem perfil para isso, eu acho. Agora, o Kim, eu acho que era péssimo. Eu vou falar o que eu acho que o Renan pensa. Hum. Posso estar. Eu vou falar uma coisa meio da minha cabeça, assim, talvez ao longo da minha fala eu fale, putz, talvez não seja bem assim, Tudo que eu mas, tô falando é o que eu penso, não é o que eu acho que eles pensam, tá? Pelo amor de Deus. mas conhecendo um pouco o Renan, não Hum. conheço tanto assim, mas conheço um pouco, talvez ele esteja pensando o seguinte: ó, a gente precisa de um nome forte para pautar o discurso público. Sim. E é pra Prefeitura isso? é bom, é Não. bastante bom. Para você disputar a prefeitura, não estou falando para você ser eleito. Digamos que Não, ok. o Kim está deputado, daí ele sai para prefeitura. Uhum. Eu acho que a pessoa não sai para E prefeitura ele para pode se. fazer também, tá? Ele pode Sim, fazer também isso. não, eu Nada sei. impede. Ele pode, mas se ele estaria fazendo isso para quê? Para ser eleito prefeito ou para estar se cacifando para governador? Tá se cacifando. Inclusive, foi uma coisa que a gente comentou um tempo atrás Hum. na candidatura do Marçal. Lembra quando a gente fez aquela live? A gente falou assim, pô, Nossa, faz tempo. será que o Uhum. Marçal tá realmente querendo ser Não, ele quer vender eleito curso. prefeito
ou ele estava querendo se cacifar como um cara viável para disputar agora no lugar do Tarcísio como cara de direito para o Palácio do Bandeirantes. O Tarcísio estava bem incomodado com o Marçal Você lembra o que eu falei nessa na época. época? Você lembra o que eu defendi na época? Que eu não lembro. Hoje Eu em dia eu lembro. defenderia, só para. Você Eu defendeu defenderia que o Marçal ele queria só vender vender curso. curso. É. Eu Hoje lembro eu que defenderia isso. mas eu lembro que eu fiz o paralelo com o Trump, e daí você falou, cara, mas o Trump, pelo bem ou pelo mal, ele tem um pensamento dele, o Marçal é só um Sim, oportunista. Foi sim, mais ou menos isso. Mas sim, eu sim. sinceramente acho Concordo que ainda com isso. o Marçal, quando ele, talvez aquela autossabotagem que ele fez no final, talvez Crime, foi né? de caso, talvez foi um de caso pensado. Falei assim, Não acho melhor, impossível. Não acho impossível, melhor porque ele não, ganhar seria horrível, melhor né, para não. ele. É, Uhum, então eu sinceramente não sei. uhum, uhum. E cara, essa coisa do MBL aí, da missão, Hum. você estava lendo o livro, né? O que você achou? Eu comecei a ler o Cara, livro, eu tô pô, até com ele aqui, ó. É que eu tá lá acho em que eu tô. cima, eu não consigo pegar, E né? aí, o que você tá achando? Tô com ele aqui. Cara, Cara, eu foi comprei bom, isso hein? aqui já há uns. É, esse livro aí. Uhum. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é o Renan escreve como um franciscano. Bom, um franciscano que escreve bem, né? Não, um franciscano das antigas. Tá bom, tá bom. Não ofende o Isso é um cara assim elogio. Não, gratuitamente. não, isso é um elogio. O franciscano atual é um imbecil, né? Não todos, tem um ou outro que presta sempre, né? Mas o Renan escreve muito bem. E eu lembro que eu estava lendo e você é um pouco mais velho que eu, não muito também, mas você entrou nesse universo um pouco antes. E eu queria te perguntar, vamos começar por você, porque você entrou antes e aí eu falo a minha história nessa época aí de entrar na faculdade. Você entrou primeiro em geografia, foi isso? Isso, cara, eu tinha Que 17 até hoje anos. você gosta disso, né? Só fazendo lá dentro, você gosta dessa porra que eu nunca suportei, cara. Impressionante. Cara, eu gosto. Eu acho que o curso é ruim, mas sei lá, Não, não, eu não tô sou. dizendo curso. Eu tô dizendo que eu não gosto da matéria, né? Cara, eu acho legal, cara. Eu fiz uma matéria, acho que foi Hum, no segundo semestre, hum. Geologia Geral, no prédio da Geologia, que tem o T-Rex lá, Que e tem o morcego. é depois da Fefeleche, né? Isso, perto da administração da Geociências. FEFELESH. Isso. Tem a administração da Não é na Fefeleche, vem. Geociências. A Geociências é mais pra frente, é mais perto da Ah, física. não, é na geologia mesmo, tá. É na Tá. geologia mesmo. Meu, muito louco, achei legal. Entrou um morcego no meio da aula uma vez. Pô, mó Isso bacana. teve na Sanfran também. Eu sei Isso lá, cara, eu é acho coisa legal. de prédio velho. Cara, eu sou um cara estranho, cara. Eu gosto de várias Mas coisas diferentes. conta aí, como é que foi a tua jornada para entrar na USP, porque eu acho que a USP mudou muito a gente, Foi muito né? engraçado, cara, porque eu Fala, entrei conta. desde o primeiro ano do Etapa. Uhum. Que foi teu Eu, ensino médio. isso. Eu fiz arquidiocesano antes, daí eu entrei no Etapa no Uhum. colegial. Que é um colégio tradicional, pelo que eu ouço aqui. Eu não conheço, porque Sim, sim. minha família não é daí, mas parece ser um É, colégio extremamente tradicional, né? ele não é tão tradicional porque ele é mais recente. Ele é E recente? Nossa. relativamente recente. Eu acho que ele Hum, foi meio que criado na década de 80, provavelmente. Ele é não relativamente sabia. recente. A idade do Mendel, então. É, por aí. Nossa. E meus pais Mas ele estudaram tem uma lá. estética tradicional, né? É um prédio meio velho, né? Não, Não, mas o não, pessoal se veste com aquelas coisas. É bem. Pelo é menos que eu acho era que na época que eu vi. acho que o pessoal é meio antiquado, não é que é tradicional. Tá, tá. Tipo, não tem Enfim. social skills. Acho que é bem isso mesmo. Não. Mas até Não aí. atualizou o guarda-roupa, sabe? Não, até aí, se eu for falar da galera do Mendel da Poli, aí meio que, né? Enfim. E daí Mas, eu lembro você que fez VARC e aí você foi pro etapa. era pra eu ir pro Bandeirantes, Hum. por questões familiares. Pô, o meu melhor amigo na época ia pro Bandeirantes, era pra eu ir pro Bandeirantes. Sério? Só, só que, como eu tinha bolsa no Etapa, por causa do meu pai, então eu falei, Sim, pô, entre Bandeirantes e Etapa, num eu tenho bolsa, no outro não tenho, melhor ir pro Etapa, que, pô, é tão sim, bom quanto, digamos, em formação, sim. menos contatos, mas formação tão bom quanto, e cara, a gente vai Uhum, economizar um baita de um dinheiro. Mas uhum, a uhum, minha história era para eu ir pro Bandeirantes, eu acabei indo pro Etapa. E desde o uhum. primeiro ano eu queria ser professor de geografia. Eu sempre fui um cara meio petista no jeito de ser.
Gostava de ver Sério mesmo? filme meio de apartheid, de guerra. Eu adorava essa coisa de geopolítica quando eu Você era bem é o que eu molequinho. chamo de mocinho de humanas, que é o que eu sou também. Que é o que eu sou. É que eu acho que eu sou mocinho de humanas mais fefeleche, filosofia. Você é mocinho de humanas mais geografia Pragmático. mesmo, né? É, Pragmático. pragmático. Eu sou mais mocinho de humanas e aí, mas você também gosta daqueles filmes, Woody Allen, É, né? eu gostava Esse de tipo de ver coisa. filme cool, cult. É, sim, Ah, sim. esse filme Reserva francês aqui que tem a cultural. crítica ao imperialismo, muito bom. Reserva cultural. E na 2001, aquela locadora que tinha na Paulista, Nossa, antigo pra né? caramba. É. Cara, eu queria fazer geografia, eu queria ser professor de geografia, porque eu via esses filmes do cara branco que ia pro gueto e Hum, conseguia salvar uma escola sendo um cara tirânico no, numa escola que tava acabando. Daí eu falei, pô, que cara foda, o cara viu consciência social, melhorou a criminalidade, eu quero ser assim. uhum, Daí, uhum, pô, eu lembro que a mãe de uma amiga minha, ela não queria me ofender, uhum. mas ela falava umas coisas meio engraçadas. Ela meio que tipo, ah tá, mas você é tão inteligente, vai fazer geografia. Pô, Caraca. pensa de Sim. novo, você é tão inteligente, sabe assim? Eu tipo, mas eu quero fazer. E acabou que eu fui fazer geografia e, cara, melhor coisa da minha vida, porque rapidinho eu já percebi que eu não gostava daquilo. Uhum, Eu peguei uhum. aquela época eu acho que uma das maiores greves da USP, que foi em 2007, que eles Sim. invadiram a reitoria. A reitoria, sim. Meu, Foi deu uns 3 famosíssimo. 4. Eu entrei nela, invadida depois. Sério? É, putz, foi meio foda isso. Hum. Seguinte, invadiram, eu fui contra, porque eu já era antigrevista daquela época, mas eu era um cara de esquerda. Eu era um cara de esquerda mais consciente, vai, eu não era um idiota. Eu era um cara de esquerda light. E invadiram a reitoria, eu achei um baita no absurdo, Você e era já um tava cara. criticando. Desculpa Oi, te pode interromper, falar? mas você era um cara que seria um PSDB da época ilustrada, Fernando Henrique, talvez um Franco Montoro, Covas, que é um cara mais Mais, energético, mais ou né? menos. Do PSDB, o cara que eu mais gostava era o Covas, mas eu simpatizava com algumas personalidades mesmo do PSOL. O Plínio de Arruda Sampaio eu achava um cara interessante. Não o PSOL, vamos mostrar as tetas, sabe? Um PSOL Sim, sim. mais O ok. pessoal, o pessoal que senta à mesa, que sentava, né? Porque hoje em dia não sei se tem, mas que sentava à mesa, né? Que usava talher, né? Enfim. E sei lá, cara, eu já tava falando mal, acho que foi na época do Orkut isso. Ou era Facebook? Não, acho que era Nossa. Orkut. O Orkut, velho. Eu lembro que um dia eu tava passando na frente da reitoria e eu precisava ir no banheiro. Eu falei, cara, eu vou aqui Uhum. mesmo. Eu entrei lá nela invadida. Daí eu Nossa. encontrei uns caras da minha turma e os caras falaram, oh, na frente de todo mundo assim, ué, você não era contra isso aqui? Deu tipo, sim, eu sou contra, mas eu vim aqui pra ver o que tá acontecendo pra falar mal depois, com E propriedade. usar o banheiro. Mas deu os caras meio que tipo, ah, tá, meio que, pô, pelo menos você veio aqui pra falar mal depois, tipo, você não é um cara que tá inventando mentira. Deu os caras meio que Sim, baixaram a raiva em relação a mim. E o sim, caramba, mano, eu sim. quase me ferrei nessa. Nossa. Cara, eu já tava desgostando, a minha família já Isso em falando, cara, 2007. Uhum. isso, 2007. Daí minha família já falando, ó, Fê, você gosta tanto de economia, por que você não pensa em prestar economia numa outra faculdade, ou jornalismo, Uhum. 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 que você gosta de geopolítica? Daí eu falei, cara, durante um Uhum. período eu tava falando, pô, talvez eu preste PUC São Paulo, eu era um cara meio de esquerda, então eu falei, pô, vou fazer economia na PUC São Paulo e faço geografia junto. Então eu comecei a E a falar, meu, PUC, desculpa te interromper de novo, mas a PUC São Paulo é uma faculdade que eu diria que ela está à esquerda da USP na maior parte dos cursos. Em direito, especialmente direito, é visível que a PUC está à esquerda da Sanfran. eu não consigo imaginar um curso em que ela não esteja mais à esquerda da USP. Um que seja. É, eu não sei, eu só estou falando que na maioria para ter um head, sabe, de pegar aí, ó. Sim. Né? Mas, E daí eu diga, diga. falei, cara, eu já não tava gostando do curso. E falei, meu, quer saber? Eu não vou Uhum. pagar mensalidade para fazer um curso menos prestigiado, sendo que eu não Uhum. gosto da geografia. Então, Uhum. nessa época eu já estava fazendo curso de francês lá no Poliglotas. E eu já falei, tinha uma amiga minha do Nossa. Etapa que estava fazendo RI na USP. E, meu, a grade horária de RI é muito legal, cara. A grade horária, assim. É, Eu comecei a é. falar, pô, eu acho que eu vou fazer RI. Só que já tinha passado a FUVEST, né? O best, né? Uhum. E daí eu falei, não, beleza e tal, ano que vem eu presto.
Uhum. E daí nisso, no ano que vem, no ano seguinte, eu falei, cara, Uhum. vou prestar economia mesmo. A minha ex-namorada na Uhum. época começou a fazer administração na FEA e eu pegava Uhum. os livros de economia dela, dava uma olhada e falei, pô, eu quero estudar isso, cara. E Uhum. acabou que eu tive que prestar vestibular de novo para economia. Uhum. E eu ainda era um cara meio de esquerda, mas assim, o meio de Aí você esquerda. prestou em 8 o vestibular. Eu prestei em 8 para entrar em 09, isso. Isso, 8 para 9, tá. Daí eu entrei na FE em 2009. Aí sim, entrou em E 2009 na ainda era FEA. um cara meio de esquerda, mas assim, Uhum. menos de esquerda. E cara, depois de 1 ou 2 anos, eu já meio que, comecei a ser mais liberal mesmo. Tinha um amigo meu que uma vez eu vi no primeiro ano de faculdade com um livro do Uhum. Mises, Ação Humana, e eu cheguei lá pra zoar o cara, Quem, tá quem, lendo quem, essas coisas? quem? Ah, o John, velho. Ele até Ah, sabe dessa abraço pro história. John, abraço pro Cara, o John. John, cara, gente boa pra caramba, inteligente pra um cacete. E eu nem conhecia ele, mas eu vi ele com um livro do Ação. E eu falei, pô, você tá lendo esses malucos aí e tal? Daí ele falou alguma coisa e tal. E beleza, meio que brinquei. E cara, no ano seguinte, segundo, terceiro ano, cara, eu comecei a me interessar por escola austríaca. Eu nunca fui desse pessoal muito maluco, né? Do papel Não, alumínio não, lá, nunca chapéu foi. alumínio. Mas sei lá, Hayek, cara, que foi inclusive meu TCC, foi sobre Hayek. Soromenho, né? Cara, oi? Com O Soromenho. Soromenho, né? É. É. E daí nessa época eu comecei a participar do EPL, que era E a aí, competição com o MBL. Tinha o EPL, eu não gostava do MBL na época, mas e já porque existia o EBL na época? Eu existia, acho que não. eu achava o MBL existia. O MBL ele era muito de massa e muito Hum. polêmico. O Estudantes para a Liberdade ele era muito mais de grupos de estudo. Então a gente queria estudar, a gente não queria fazer militância. É Então aí foi que eu aí acho que a nossa história converge, né? isso. Porque você quer terminar antes de Não, não, eu, pode de eu continuar, falar? continuar. Então, porque é curioso que a gente chegou por caminhos próximos, mas distintos. Porque o meu colegial eu fiz e eu era um cara de exatas, não era um cara de humanas. Eu ia bem em humanas, as minhas melhores notas eram em humanas, eram português, história, né, redação, mas eu gostava de física. E até hoje eu gosto de física. Eu acho física muito legal, né? Eu gosto de ciência. E o meu colegial, como você sabe, é um colegial de classe média imigrante que você pega por meritocracia e, né? Ou seja, valorizava fortemente matemática e ciências, né? Humanas era aquilo, você tem que saber para passar na FUVEST, né? Ou se você for prestar outra faculdade, para passar na outra faculdade, mas preste FUVEST. Era meio isso. E em humanas, no colegial, tinha aquela coisa de esquerda. Eu lembro que eu li o Manifesto Comunista e fiquei todo, pô, é isso aí, o cara. Coisa de adolescente, né? Nossa, eu quero ser o contrário, né? Hoje em dia o pessoal protesta de outras formas, protesta mudando de sexo. Na época, você protestava falando que você era comunista e queria acabar com o sistema de produção capitalista. Mas, obviamente, eu era completamente, né, fora da casinha. Aí eu sei que eu fiquei o colegial inteiro nessa pegada de exatas. Como eu prestei a Poli e não passei, né, na Poli, se não me engano, eu tinha passado na Unesp. Aí eu falei, não, eu quero Poli. Fui pro cursinho. No cursinho eu conheci um professor de humanas, que era muito bom e me deu uma visão completamente diferente do negócio, né? Ele me apresentou muita gente, muito autor que durante a aula mesmo, sabe? Tipo Nietzsche, que é um autor que adolescente adora, né? E aí eu fui ler lá sem entender nada e ele falava muito do Adorno, né? Do Theodor Adorno e do Horkheimer, né? E aí eu fiquei nessa coisa, escola de Frankfurt, tal, pô, que legal. Você entendeu nada, porque assim, você pega a dialética do esclarecimento com 18 anos, 17, 18 anos, assim, risível, você não vai entender isso. Não, eu nem sei se tem alguma coisa a ser dita por eles, né? Mas enfim. E aí eu sei que eu era bem dessa esquerdinha. E aí, basicamente, os professores ficaram falando, cara, você não é de exato, você é um cara de humanas, tal. E eu prestei direito porque era o curso de humanas que tinha algum prestígio, né? Não porque eu gostava da faculdade de direito, não da matéria direito. Eu nem sabia o que era direito, para ser sincero. Então eu sofri por quê? Você vai aprender velha república, e toda aquela pompa, e há sempre um presidente franciscano, um ministro franciscano, né? E aí eu entrei na Sanfran.
entrei de esquerda, né? Primeiro ano, isso foi em 2012, meu primeiro ano, né? 2012 eu entrei lá e eu lembro que, assim, o mainstream era de esquerda, não existia direita, né? Porque, só fazer um retrospecto, o Renan, se eu não me engano, ele entrou no ano do Lula um ano antes, 2003 ou 2002, uma coisa assim. Ele é 10 anos mais velho que eu, né? E aí o que acontece? Quando ele entrou, ele fundou um partido chamado Resgate Arcadas, Que tinha na minha que era época. para... Ainda Então, tinha na minha época. não, ainda tinha até a minha época. Só que o que acontece? O resgate é para ser uma coisa mais à direita, plural, pelo menos pelo que falam, né? E ele virou basicamente um PSDBzão entre PSDB e PT. E ela era tido como a direita na Santa naquela Sim. época. Isso era a direita. Não existia uma direita tipo, não, liberal, efetivamente, ou mesmo conservador. Não existia isso. Então, o cenário era muito à esquerda. E aí eu comecei a conviver com as pessoas e ver, gente, não era bem isso, sabe? O que eu gosto do Adorno é aquela coisa daquela esquerda mais, sabe? Vou assistir filme, mas eu quero tudo organizado, eu quero uma economia. Ô Zé, você era igualzinho o Fernando Haddad. Se você pegasse Eu o não, Fernando Haddad na sua idade, ele devia ser isso aí que você tá falando. eu não Só acho que um que eu pouco era mais igualzinho. descolado ele. Eu não acho que eu sou igualzinho ao Fernando Haddad, porque eu era mais. Eu era mais. Afrescalhado. Um pouco mais afrescalhado, mas eu acho que a grande diferença é que eu sempre fui muito, muito nerd. Eu não era aquele cara de política, tal. Eu gostava da política, até hoje, não como praxis, não como execução, mas de estudar, de pegar, vocês são os objetos que eu estudo. Não é Sim. uma parada da escola de Frankfurt, que eles não vão para política. É aquele Uhum. marxismo misturado com Weber agora, meio, sabe, olha, é um negócio meio antisséptico. Não é aquela luta não, vamos para o sindicato e papapá. E aí eu comecei a ver o que era, e isso começou a me. Nossa, a prática é meio uma coisa meio diferente, né? O pessoal só senta, fala, não faz nada, e as pessoas não leem nada, né? E ao mesmo tempo eu conheci um amigo nosso, que foi quem nos apresentou, o Zé Freire, e ele já era uma pessoa de direita, e ele começou a me apresentar autores. E a gente era muito amigo, né? A gente estava muito próximo porque o jeito um do outro. E aí a gente conversava, ele defendendo ali os liberais, eu defendendo os marxistas e tal. Até que em 2013, no segundo ano, que vem a minha grande conversão, e ah, eu tenho uma matéria que é Sociologia Jurídica, que é dada por um professor que é Orlando Vilas Boas Filho, que é uma pessoa formada na FEFELESH, ele fez filosofia, ele fez antropologia, o pai dele é um dos maiores antropólogos do país, e ele começou a apresentar Luhmann para a gente uma crítica das filosofias, das sociologias clássicas, inclusive do Marx. E nisso ele começou a demolir aquela visão de mundo que eu tinha mais marxista, e ao mesmo tempo o Luhmann ele fala de cibernética, teoria dos sistemas, né? E o Zé chegou para mim e falou: tem esse autor aqui, chama Hayek, ele fala de sistemas complexos. E aí eu peguei, olhei e falei, nossa, cara, Hayek? Esse cara não é um liberal? Mas eu peguei para ler. E o Zé também chegou, eu gostava muito de Kant na época, né? Aquela coisa de juízos, né? O que é um juiz a priori, o que é um juiz a posteriori, sintético, analítico, apodítico, enfim. E o Mises usa muito isso na ação humana, né? E aí ele me apresentou o Mises também. E aí eu olhei e falei, pô, esses caras não são vulgares. Especialmente o Hayek, né? E eu comecei a me aproximar. E aí eu comecei a ficar próximo do Zé, foi demolindo, eu comecei a estudar a teoria da história depois e ver que, olha, historiografia marxista é uma coisa que ninguém leva a sério hoje, você ser um puro marxista, porque é uma coisa superada, sabe? Existem vários outros autores que já mostraram que esse determinismo materialista é uma coisa problemática, até o Weber mesmo. Então a minha conversão foi meio nesse sentido, foi uma coisa meio... Eu fui abandonando e olhando, nossa, é verdade. Comecei a ter aula de economia e é aí que a gente se conhece, né, PL. Porque o Zé começou a me levar para os coisas de estudo de PL. E eu comecei a ler uns livros, etc e tal, lá para 2013, né? E comecei a ver, né, essa outra visão de mundo, né? Uhum. E aí a gente se conhece, né? E conheci toda aquela galera da FE, da USP mesmo, que se reunia na FEA, né? Nos Sim. grupos de estudo do EPL, né? Chegou E aí no, quando teve o. Quando a gente chamou o Joel para o João falar do Pinheiro da Hans. Fonseca, Para falar de Hans Hermann Hoppe? não, não.
Não. É que foi na Eu acho que fé. ainda não. Porque eu resisti um pouco. Primeiro, o Zé, ele já estava bem nessa pegada do EPL. Eu já resisti um pouco, eu ficava, não, vamos ver aqui. Eu precisei ir desconstruindo aos poucos. Eu era bem esquerdinha, né? Sim. E eu acho que a pá de cal foi quando eu tive introdução à economia, aquela economia básica que te explica o Mankell, sabe? Com uma professora da fé. E aí, praticamente, eu vi, olha, o resto que tem aqui, cara, nenhum economista sério vai virar e vai falar que, não, economia marxista é um negócio sério. Pode existir conceitos bons do Marx? Pode. Fetichismo de mercadoria é uma coisa interessante. Mas economia, sim, esquece, né? Não que o Hayek tenha alguma coisa de economia muito relevante. Eu acho que ele tem insights bons, mas nenhum economista ortodoxo também vai estudar Hayek, especialmente, né? Ele deve ter uma coisa ou outra que, né, sistemas complexos, tal, mas liberal mesmo, a economia que importa é o Friedman para frente, né? O pessoal da Public Choice, tal, que também depois eu fui conhecer, e tal. E aí a gente começou a se encontrar naqueles, né, congressos do EPL, e foi em 2013 que teve as jornadas de junho. Lembra disso? Hum. Que foram aqueles protestos do não é só por 20 centavos? Hum. Cara, eu lembro que nessa época estava fazendo um curso na FEFELESH de teoria política com Hum, um alemão. Tava eu, o Paulo, o John e o Oliva fazendo esse curso. E eu acho que o Paulo tava pegando o ônibus pra ir nessa bagaça aí. E eu falei, mas eu não vou sair. E eu tava conversando com uma menina das sociais, e a gente tava falando do uhum. professor lá da FE. Eu falei, não, ele é de esquerda, é que ele não é burro, por isso que eles acham que ele é de direita, mas ele é um cara de esquerda. E a menina ficou pistolaça comigo. Aí ficou mó climão no ponto de ônibus, assim, deu. Pô, Mas você sabe que falei mentira. isso que você falou é a sensação que eu tive durante muito tempo e que eu ainda tenho em boa parte de coisas, que assim, as posições de esquerda, quando elas são extremadas, elas são posições desinformadas. Não é questão de que, não, o cara só tem uma visão diferente de mim. Não, não, é desinformado mesmo. E o que me contribuiu para isso foi a economia ortodoxa, de pegar e falar, cara, não dá. Isso daqui não é assim que funciona, né? É aquela velha piada do você não pode simplesmente emitir dinheiro à torto e à direito. E se você for pegar para um cara que fica estudando só sociologia, etc., então o cara não vai entender por que não pode isso, né? E é uma coisa básica, que a E, economia te desconstrói, né? ô Zé, e eu era tão limpinho nessa época que o Joel Pinheiro, que era conservador na época, eu acho que eu poderia dizer, Ele era um teve cara uma conservador. guinada muito forte, né? Só para Quando eu, explicar, porque hoje ele é de esquerda assumido. quando eu o conheci, ele era bem conservador. E ele criou um site chamado Entre Muros, uma coisa assim. E Hum, era sobre o impeachment da Dilma, se a pessoa ia ou não. Quem escreveu o texto falando que vai para a manifestação contra a Dilma foi o Kim Kataguiri. E quem escreveu o foi. texto falando que não ia, fui eu. Porque ele pediu, falou, ô Trentinho, eu sei que você não quer ir, você quer Nossa, escrever um foi texto? você? Foi eu que escrevi. Ah, mas o que você E argumentou na época? Você lembra, mais ou eu menos? acho, eu acho que eu argumentei uma coisa assim, cara, se é para tirar a Dilma, tem que ser porque a Dilma fez uma coisa errada. E não Uhum, porque a economia tá uma bosta. uhum. Então eu fui bem institucionalista, assim, falar assim, talvez ela tenha feito alguma porcaria, que realmente fez, e ela tem que, se for, ela tem que cair por causa disso, Uhum. e não por causa de outra coisa. Não Que era porque, não quero mais, aperta reset. que era a posição de uma boa parte da esquerda. Era a posição de uma boa parte da esquerda. Esquerda, a boa parte eu digo, aquela esquerda USP. Não, não a E, esquerda vulgar, a esquerda mais. Não, não, e, não. A outra Dilma não coi fez nada errado, isso é antidemocrático. e outra coisa que eu falei, ô Zé, você ainda tá me vendo aqui? Tô te vendo. Ah, legal. Porque, putz, não vou fazer isso não, cara, desencana. Agora já não Hum, tá. Você sumiu. Pera aí, rapidão. Eu ia pesquisar pra ver se eu achava o. o texto. Deixa. Não, mas Tentar achar. peraí, vamos só voltar um pouquinho, porque eu acho legal essas jornadas de junho. E tinha mais uma E. outra coisa que eu falei no texto, que era meio que assim: na boa, eu também nem acho que é legal cair a Dilma e o ônus ficar na direita, porque tá tudo cagado. É melhor deixar estourar no colo dela. Que era a tese do Aécio.
Mas o Aécio não tinha essa tese por... A gente já chega no impeachment, mas vamos só falar da jornada de junho, porque eu acho que foi um momento importante, porque eu também era limpinho nessa época. Eu lembro, a jornada de junho foi ali do lado da Sanfran, porque o protesto que culminou tudo, o principal, foi aquele que eles ficaram batendo na prefeitura de São Paulo, na porta ali do Banespinha, né, que é o edifício que fica a 2 minutos da Sanfran a pé, 5 minutos no máximo, né? E eu lembro que estava tão alvoroçado o negócio que eu cheguei para uma aula que eu ia ter à noite, né? E o então professor, né, que acabou sendo meu orientador no mestrado, eu cheguei lá e falei, professor, não vai ter aula? Por que tá tudo fechado? Ele, não, tá tendo protesto, eu acho que a gente vai ter que voltar para casa. Aí chega a mensagem no celular lá da faculdade, olha, vamos fechar a faculdade por razões de segurança. E eu voltei para casa, assim, completamente, nossa, protesto e tal. E ao mesmo tempo, nessa época, pelo que eu li lá e pelo que eu me lembro, de fato, foi era um protesto de extrema esquerda, né? Extrema esquerda que foi capturado, né? Por uma visão mais à direita. É curioso isso, uma visão, eu não sei se direita, mas anti-governo, que era um governo de esquerda, que era a Dilma, né? Antes da reeleição. Isso é muito curioso, né? Isso é muito curioso. E no livro o próprio Renan fala isso. Ele foi um dos que fez isso, que pegou o megafone lá e tentou dar uma organizada, e não, é corrupção, tá? Porque os jovens estavam se fechando em volta do quê? Não, não quero que aumente a passagem, naquele idealismo de, não, o governo que tem que pagar, né? A gente que vai pagar a passagem. Assim, o governo vai financiar como? Com pôneis, né? Não vai ser tirando dinheiro da gente ou de alguma outra coisa, né? Velha coisa de esquerda. E eu acho que esse foi o primeiro contato com política real que eu tive, sabe? Né? Que eu não participei nada disso, eu só vi, né? Eu estava perto porque eu estava lá na faculdade e os protestos estavam sempre ali. E aí foi estourar de novo em 14, porque no ano seguinte tem a reeleição da Dilma. Que a Dilma faz todo aquele quiprocó na economia, começa a jogar, né? Fazer contabilidade criativa, interferir em preço controlado, preço administrado. Não existe controle de preços, eles são só administrados, né? Que os administrativistas adoram falar. E aí ela se reelege. E é aí que começa a saga do MBL, pelo que eu sei. Né? Porque também nessa época, e aí eu acho fantástico que é uma coisa que a gente estava junto, a gente já se conhecia nessa época. Vamos ver se você vai lembrar. No, uh, Na pré-eleição de 14, eu lembro que eu estou sentado com o notebook no meu colo, né? Na sala Frederico Steidel, na Sanfran, né? Lá na última fileira, porque eu odiava aquela aula. Tava lá, e aí do nada veio um vídeo do Paulo Batista. Puta que pariu, velho. Cara, eu achei aquilo hilário. Eu comecei a rir que nem um animal, né? Porque começou aquele negócio de meme, né? Eu já tinha virado pra direita e eu comecei a rir pra caramba. Eu falei, cara, o estilo é muito tosco. E esse estilo tosco é engraçado. A minha turma Né? tinha ojeriza isso. Eu não votei no A Paulo minha turma Batista. também. Porque é um negócio vulgar, velho, de um nível, tipo, pô, a gente quer fazer um argumento e você vem aí e vai fazer um meme babaca? Eu ficava E pé da foi, vida, eu quero ser levado a sério e você vai falar, o privatizador, rá, rá. Eu fiquei pé da que vida na foi época. que foi era a visão geral da USP. Fala, nossa, esses caras, meu Deus. E aí começaram a ver essa galera que estava vindo como pessoas desqualificadas, porque não, uns caras que não sabem, etc e tal. E eu teria uma tendência a fazer isso. Só que como eu gosto muito de humor, eu sempre gostei muito de coisa trash, nonsense. Eu olhei aquilo com um olho, porra, que legal, identidade visual bacana, mas entendendo aquilo como uma sátira, né? E aí eu comecei a achar divertido. E eu lembro que um pouco de tempo depois, e aí é onde a gente se cruza, a gente já tinha se conhecido, né? Mas a gente se cruza de fato lá, né? Foi que eu acho que foi um símbolo de tudo que deu errado depois, que eu não sei se você lembra, se eu não me engano, foi a terceira conferência de escola austríaca na FEComércio. E tava ali, é impressionante, porque o Paulo Batista tava, e pelo que o Renan falou, ele tava também, que ele tava fazendo a coisa, mas tava toda a direita. É isso que é interessante. Tava o pessoal razoável, que hoje é um pessoal que abomina a escola austríaca, né?
Tava um pessoal que hoje é o neotemplário, que é o Paulo Cogos. Tava o Paulo Batista Que sendo me deu administrador. carona, inclusive, nessa A gente conferência. almoçou com Pra ele, se eu não mim, me engano. pra mim e A pro gente almoçou Ivanildo. junto. A gente almoçou junto, se eu não me engano. É. Almocei Eu- eu, você, o Zé, o saudoso Oliva, que Deus o tenha. Se eu não me engano, o Cogos almoçou também. Tava todo mundo junto ali. E que veio no fim o Ron Paul. E eu acho que isso é É, representativo. Eu acho que é. isso, o Ron Paul assinou, tem o livro dele até hoje aí que ele me autografou, tá? Ô, Ron Paul. E eu acho representativo porque naquela época era uma coisa assim, não tinha essa noção de direita qualificada, era uma noção de você tem o governo Dilma e você tem a oposição. E a Uhum. oposição toda estava junta. Então, assim, tinha gente que não se gostava, tinha, muita, mas estava todo mundo ali, né? E pelo que diz no livro, eu acho que o Renan estava nessa conferência. Eu não lembro dele, eu lembro do Paulo Eu não lembro Batista, que dele. fez um vídeo com a gente. A galera falou, vamos privatizar, né? Claro que brincando, obviamente, mas eu tenho um vídeo até hoje, junto com o Paulo Batista, né? Porque eu achava muito engraçado. Eu gosto dessa coisa trash. O humor trash é Uhum. legal. Humor trash, nonsense, né? Eu também gosto, Ah, cara, só que eu achei ruim. Eu não achava engraçado. eu achava Tipo, engraçado. eu não achava. Corrupção brasileira, memes, era uma coisa que eu achava muito engraçado. Agora, Paulo Batista eu só achava vulgar. Eu adorava, eu adorava. Corrupção Brasileira Menos era maravilhoso, cara. Eu acho que Editor Humanas, se eu não me engano, também tinha, que era maravilhoso, né? Cara, tinha a Lambininha, não sei se você lembra das Lambininha, no falecido Twitter antigo, que qualquer coisa era um perfil que satirizava a Mariana Chau e colocava a gente precisa tratar da questão do índio, né? Né? E aí tinha o bingo do interseccionalismo, né? Ah, você, sei lá, teve um crime que foi uma mulher branca, foi um branco no negro. Ah, mas era uma mulher branca. Ah, mas o cara negro era transexual. Ah, mas a mulher branca era pobre. Ah, e aí era fantástico, cara, essa sátira. E, e eu acho que essa terceira, se eu não me engano, essa é a terceira conferência de escola austríaca, que eu lembro bem, que foi o ponto em que todo mundo estava junto, em 14. E foi Você quando eu lembra caí dessa? fora depois, eu lembro, cara. Então, Eu eu acho que também foi caí essa que eu fora. falei, cara, não dá pra mim, isso aqui é um hospício. Não, Tipo, então, não é legal isso aqui, eu preciso vazar disso logo. Daí eu tinha contato com o pessoal do mercado popular, eu ainda fiquei mais 1, 2 anos, Então, tinha. Se eu não me meio. engano, o Pedro Menezes estava lá também nessa conferência, não Tava, estava? tava. Tava, Tava todo tava. mundo. O Pedro Menezes é um humorista. O Eu Pedro era Menezes bem é um humorista próximo hoje, né? do Do Pedro Pedro. Menezes. Tinha o Mercado Inclusive, cara, Popular, Ordem Livre, EPL, no que virou começo, essas. no começo do EPL, cara, cheguei a ser coordenador estadual, coordenador do Sudeste, muito por causa do Pedro, que o Pedro gostava de mim e ele queria que eu tivesse mais. Ele Uhum, sabia que eu não era maluco e falou assim: pô, uhum. você, eu vou pôr você, fica aí. Depois eu fui até pro conselho, fiquei 1 ano no conselho, o Zé Freire depois entrou no O Zé Freire conselho, entrou depois, né? entrou. Mas Mas aí é, eu já fui meio que saindo, cara. Depois mais você saiu dois do anos EPL eu também, né? saí, né? Que eu já nem É, me formei. E, cara, sim. você vai meio que vendo que sua vida tá. Tipo, o tempo tá passando e você ainda tá fazendo coisa de Sim, 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 faculdade, sim. brigando com o moleque. Sim, Daí eu falei, mano, sim, não sim, sim. quero mais. Eu fiquei quase uma década assim longe de política, digamos assim. Falei, mano, não quero mais É, isso e tal. Até 4 anos atrás, e aí, pandemia, eu pé da vida com o Bolsonaro. Foi a primeira manifestação que eu fui na minha vida, foi pelo impeachment desse desgraçado. que foi com o MBL também convocou, né? Sim. Mas sabe por que, voltando àquela terceira conferência, sabe por que eu acho que foi um marco muito bom? Porque, assim, tem os malucos que estão aí até hoje e a gente sabe quem são. Mas você tem muita gente boa que saiu de lá, né? Teve muita coisa boa que saiu, né? Você pega, por exemplo, se eu não me engano, o, o Borges estava lá, o editor não, o jornalista, editor é o Andreasa, que também estava lá, se eu não me engano, não estava? Putz, não lembro. Você tá falando do Alexandre Eu acho que Borges, né? estava lá. O Alexandre Borges, eu acho que estava lá. Assim, a gente, hoje eu não tenho nada a ver com escola. Eu gosto do Hayek, porque eu acho que ele é um Isso é grande verdade. pensador. Eu acho que o Hayek é um pensador de um nível muito superior a 90% dos caras que a gente estuda. Ele Isso é não é um verdade. grande economista. Como economista não tem nada, né? Teve um dia por causa da informação, Não é a pira dele. mas Ele é um cara não de é. teoria social, não é um economista estrito É, sensu. é aquilo que o pessoal estava falando. Você pega Milton Friedman é um economista, ponto. Sim. Ele não é um pensador.
Ele é um economista. Ele tem algumas coisas, tá, mas sempre em diálogo com economia. O Hayek vai falar de filosofia. O Hayek tem um conceito de rule of law. Se você for pegar na enciclopédia de Stanford, você bota lá, conceito de rule of law, e tem Blackstone, Dicey, se não me engano, Dworkin e Hayek. Aí você fala, como assim Hayek? A gente Você nunca tem ouviu que falar, é só tratar um o maluco. Hayek como um Weber da vida. O Hayek é tipo isso. Tipo isso. Ele É pensa tipo um em Weber. sistemas. Ele pensa em sistemas, ele tem um conhecimento bem espraiado, ele não é um economista. E ele não é um maluco, eu acho que isso que é importante. É bem Porque importante. associaram ele a ser um maluco. Quando você pega Exatamente. maluco, o Rothbard, o Mises, são extremistas, são pessoas que, né, o Hayek não. Em, sei lá, método científico, o Hayek era amigo do Popper e fazia trocas com eles, né? Se eu não me engano, o próprio Oliva, uma tese dele foi sobre o Frank Knight, o Hayek, ele cita o Popper, uma coisa assim, né? Em termos de O método. TCC dele que foi a iniciação científica dele, foi sobre teoria do capital, treta Hayek versus Frank Knight. Frank Knight, né? Mas eu lembro que tem um artigo, eu não sei se é dele, eu acho que é, sobre o paralelo entre Popper e Hayek e a método científico dos dois, que é muito parecido, né? E os Pode dois eram ser, grandes eu amigos. não vou lembrar disso. Foi o Mas Hayek o que Hayek puxou era o Popper. bem. O Hayek era bem popperiano, assim, de certa forma. Sim, sim, sim. Que não tem nada a ver com o método Mises. O Mises acha que economia é priorismo, que é completamente fora da casinha, né? Então, assim, teve essa distinção. E foi nessa época que eu acho que possibilitou abrir tudo isso. Porque antes não tinha, assim, você não falava de autores, né? E aí teve o influxo do Olavo de Carvalho, que foi uma figura... E, assim, ele trouxe autores importantes. Eric Feglin, por exemplo, Léo Strauss. São autores importantes. Inclusive, eu fui ter Léo Strauss, eu fui ter Leste depois, quando eu fiz curso lá. Né? O professor trouxe Léo Strauss. Curioso isso. Ou Leo Strauss. Eu falo Léo porque eu sou brasileiro. Né? Sou Mas brasileiro da moca, mano. sou brasileiro da moca, meu. Mas, enfim, eu acho que foi importante. E aí, de 14, veio a eleição. Eu lembro que eu levei a eleição numa coisa de, cara, dane-se, eu sei que a Dilma vai ganhar. E eu tava só trolando. Eu saía do metrô para ir para a faculdade e tava o pessoal distribuindo coisa, eu colava adesivo do Aécio, da Dilma, e eu não sei se da Marina aqui, sabe? Tipo, tava uma trinca. E eu acho que eu votei no Eduardo Eduardo Jorge. Eu votei no Eduardo Jorge. Eu votei nele. Eu votei no Eduardo O Jorge cara também. era presidencialista, não era parlamentarista. Falei, Eu vou votei no votar nesse Eduardo cara Jorge aí. também. Depois eu votei no Aécio, Mas mas no primeiro eu turno eu meio votei que nele. eu meio que entubei e falei, cara, vai ter que ser, sabe? Tipo, não tem, a Dilma vai ganhar. E eu não gostava disso, mas enfim, aí passou a eleição. Em 15, eu já estava completamente para a direita. Você falou, você já estava saindo por causa da quantidade de maluco. E aí uma coisa que mudou muito na minha perspectiva foi que em 15 a gente fez aquela Semana Bonifácio na Sanfran, que a gente chamou um monte de gente. Desde liberal, conservador, tinha Ives Ganda, Pedro Menezes, tinha o João Pinheiro da Fonseca, o senhor Bruno Salama, que hoje está em Berkeley, né? Todo mundo, Zé Freire Te- palestrou, Teve Felipe você Trentin. Eu palestrou, palestrei, você foi uma palestrou. merda, uma bosta, pior palestra da minha Foi vida. legalzinho, foi Legalzinho, legalzinho. ruim. Foi ruim pra caramba. Teve o André Ishiro, né? Teve o Jean Uh, Turco. teve o Adriano Lembra Janturco, quando o né? Diogo Costa apareceu lá um dia, do nada? Diogo Costa, que é uma pessoa muito razoável, Sim, sim, eu né? gosto bastante Também sou dele. eu também. O próprio Jean Turco, eu acho que ele vai para o anarcapitalismo demais, mas eu não acho que ele é um completo desvairado. Eu gosto dele, né? Eu não concordo, eu discordo bastante do que ele fala, Sim. né? Eu acho que a perspectiva que ele tem, mas eu não acho que ele é uma coisa ruim para a ciência política. É melhor estudar isso do que estudar, sei lá, ficar repetindo autor de 1700 e pouco que não tem serventia nenhuma porque o cara gosta de um beletrismo, sabe? Ou ficar repetindo coisa tosca e errada, né? É, é, desde sempre. Ele vai falar de public choice também, que a mulher dele, que era, A nossa, me Luciana. fugiu, a Luciana Nominato, que ela manjava de public choice, só que ela não podia ver porque ela estava grávida, então ela não foi dar palestra e foi o Jean Turco só, né? Porque a gente já tinha assim, essa fronteira com public choice. Public choice é uma coisa que eu acho muito, muito interessante. E aí, em 2015, teve tudo isso. E eu acabei me afastando, porque eu olhei e falei, cara, eu tentava ter essas discussões com o pessoal da faculdade e não penetrava, sabe? Vinha professor, eu tive direito administrativo em 2015. Aí tava falando de controle de preço, tudo lá e tal. E o professor em específico que eu tive era uma pessoa muito obtusa, né?
E as pessoas eram meio obtusas. Tem um sujeito que hoje é doutor lá em administrativo na Sanfran, não é professor ainda, provavelmente vai ser, mas que era uma pessoa extremamente obtusa, que a gente estava falando de regulação do Uber. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eles queriam regular o Uber porque o Uber podia acabar com o serviço público, que era táxi, e aí se acabasse, ele não ia necessariamente ter a segurança de que ia ser prestado, ele podia desaparecer. E eles precisavam regular o Uber por causa disso, né? No sentido, regular era basicamente aplicar as regras do táxi, né? Licença e tal. E eu, gente, vocês são malucos. Olha isso, não é assim que funciona o mercado. E como eu vi que essas pessoas não tinham nenhum refino em economia, em sistemas mais assim, e foi a mesma época que depois eu já tinha tido economia ortodoxa, já estava mais assim, eu larguei mesmo, falei, olha, faculdade de Direito só tem imbecis, né? Eles podem ter várias questões sobre direito, etc e tal, só que toda a questão social de regulação, de saber o impacto, eles são completamente alheios a isso. O cara vai falar de imposto sobre grandes fortunas sem saber um estudo sobre o impacto disso. E aí fica com aquelas discussões éticas, sabe? De que, não, porque é injusto que tem. Cara, tá bom. O que o imposto traz? Qual que é o resultado disso? A gente já tem vários experimentos, né? Quase consciente que imposto sobre grandes fortunas é uma imbecilidade, né? É imposto bom, imposto sobre renda, né? E aí eu sei que eu abandonei, eu larguei mão. Né? Daí eu comecei a gravar esses vídeos nessa época que eu tava muito pé da vida, que foi 2022. Não, mas peraí, volta. 2015 você tá fazendo o quê? Você largou política? Cara, eu larguei política, cara. Minha vida ficou assim, tipo, acho que uns 8 anos sem falar Sem de política. Mas na época do impeachment você não teve nada? Porque 16 eu era favorável. E pra mim estourou. Não, eu era favorável, mas assim, não fazia nada, não acompanhava. Porque pra mim foi muito marcante a época do impeachment, porque eu sou constitucionalista. E eu lembro que os estudantes de direito estavam falando que impeachment era golpe. E assim, existe... Eu sou da visão de que impeachment é uma coisa assim, cara, impeachment é um julgamento político. Se você não quiser nem ter ampla defesa, dane-se. Não político, tanto é que quem julga é o Congresso, cacete. Não é o Judiciário. Quem julga é o Senado, o juízo político é do Senado. Só que eles fizeram toda uma coisa, teve que parir, e esse livro do MBL é muito bom porque eles contam as entranhas disso. Teve que parir toda uma coisa que foi jurídica. Ouvir a defesa da Dilma. Amigo, é o Mitch McConnell votando o impeachment do Trump lá. Saiu da Câmara, chegou no Senado, ele chamou todo mundo, vota. Negado, tchau. Cara, isso tá dentro do jogo democrático. Impeachment tá dentro do jogo democrático. Se você tem maioria e eles não estão dispostos a ser convencidos, acabou. Pô, no parlamentarismo tem o voto de desconfiança, aqui a gente tem o impeachment. Mas é diferente, isso é diferente, porque você não pode transformar o impeachment numa coisa qualquer, porque senão a função do presidencialismo é separar o executivo do legislativo. Você não responde ao legislativo pelas suas decisões de política. O impeachment é um instrumento muito fora. Só que assim, no ponto em que você não consegue convencer uma maioria qualificada do Senado de que você não cometeu crime, amigo, acabou. E no caso da Dilma porque eu lembro que a tese das pedaladas foi até um professor da Sanfran, se não me engano, que fez o parecer primeiro, que foi o Conte, que é economista pela fé, né? É professor de direito financeiro e economista pela fé. É um cara, talvez um dos melhores professores de direito financeiro do país, porque ele é economista, diferente dos outros. É aquilo, você vai estudar direito financeiro, saiba economia, pelo amor de Deus. Não vai, eu sou advogado, né? Mas enfim, teve a Janaína, ele Bicudo, e eu lembro que essa época eu estava afastado, porque eu estava na faculdade ainda, mas eu estava afastado, eu estava estagiando, ganhando meu dinheiro, só que eu estava acompanhando e eu falava, gente, é perfeitamente constitucional, não tem problema nenhum. Onde que vocês tiram isso? E na Sanfran, aquilo, golpe. E aí os professores racharam no meio. Porque tinha muito professor que acompanhou a narrativa de golpe, só que um ou outro já juntou com a Janaína. Se eu não me engano, Newton da Costa, não. Newton, me fugiu o nome dele, que era de comercial. Newton da Costa é o lógico, né? Teve a Maristela Basso, uma professora muito bonita, muito bem apessoada, e teve alguns professores de constitucional que estavam a favor, mas não iam lá e não falavam nada. E aí, quando passou, eu lembro que foi uma festa, né?
E é legal ver a narrativa nesse livro do MBL, porque tinha muita coisa que a gente não sabe. Eu acompanhava, nossa, os caras estão indo a pé, nossa, isso deve ser difícil, né? Mas eu não sabia o que os caras estavam passando. E eu fui ter contato com o MBL depois. E aí tô chegando na tua época, porque para mim a época principal foi essa. Porque veio o impeachment, e aí o Kim e o MBL todo, eles começaram a meio que... O governo Temer foi um excelente governo, eu diria. E eles começaram a assumir essa coisa de vamos defender a reforma da Previdência, vamos defender a reforma trabalhista. E passou tudo isso. E eles iam direto no pânico, que eu ouvia lá no almoço, na época do almoço. Durante o almoço eu sentava, estava comendo, né? Trabalhando, saía para almoçar, eu vi o pânico, né? E via o Kim direto no pânico, na Jovem Pan, dando entrevista, até o ponto que o Kim é eleito em 18, né? Eu votei nele, votei em 18, votei em 22, vou votar em 26 agora. Eu acho ele muito capaz, né? E aí o que acontece? Aí é que eu engatei com a MBL ali por volta de 17 e comecei a acompanhar cotidianamente. Nunca me envolvi porque, Pô, né, 18 você votou no Kim? 18 votei no Kim. Cara, você votou na Aventura, não foi não? Eu votei na Aventura. Não, E eu acho que foi não, por não, sua não. causa, não foi não? Me Eu votei no arrependi Kim depois. Kataguiri. Não, eu acho que não votei. Eu votei no Kim Votei no Kim depois, Kataguiri. mas... Ó, pra falar, eu Na votei no primeira Kim, vez, eu não votei não nele. votei no Arthur, votei no Daniel José, se eu não me engano. No Daniel Eu José. votei no Daniel José e na Adriana Ventura, eu acho. Não, eu votei no Kim, votei no Daniel José, porque o Daniel José, a pauta dele era educação, né? E a gente Sim. queria fazer uma CPI da USP, que não deu em nada, porque, né, enfim, foi extremamente medíocre aquela CPI, por N razões, né? Não sei se culpa do Daniel José, acho que não. Mas sempre me pareceu uma pessoa decente, apesar de ter marcializado, né? Eu não votei no Arthur, porque o Arthur chegou depois no MBL. O Arthur tinha aqueles vídeos que ele fazia Sim. do FGTS, lembra? E ele se juntou ao MBL, eu acho que em Mas eu 17. não acompanhava, Zé. Foi nessa época. Parece que eu já tinha meio... meu... Para não falar que eu não Nessa. acompanhava, o que aconteceu entre esse período até um pouco mais para frente? Uhum. Na época que teve a eleição do Bolsonaro, a primeira, 2018, eu lembro que eu fui num dia antes da eleição. Eu fui numa festa com a minha ex-namorada, uma festa super descolada, festa esquerdista com cacete. E eu lembro que eu fui, o cara da banda lá ficou falando amanhã é Boulos, não sei o que lá. Nossa. Tipo, mano, quero ir pra minha casa, eu não aguento mais isso aqui. Eu lembro que deu problema no Uber, que eu tava lá de fora da balada. Sabe quando fala o Uber chegou? O Uber não tinha chegado. Eu fiquei lá e tal, não sei o que, mas de repente passou um cara com a bike e arrancou meu celular, velho. Eu saí correndo no meio da rua. Roubou o celular? De madrugada, velho. Eu saí correndo, tomei esporro da minha ex-namorada, que eu tava indo atrás do cara. Meu, só sei que dia seguinte, cara, que vontade de apertar 17, você não tem uma ideia, cara. Porque foi a véspera do primeiro turno. Daí eu votei no Alckmin. No segundo turno eu votei no Bolsonaro. Mas, cara, eu fiquei com muita vontade. Você sabe o que é interessante? Eu lembro que você tava A gente fez a gente se encontrou, pá, que a gente já era bem amigo na época. E aí a gente se encontrou e a gente tava... Eu, você, o Zé... E tinha mais alguém. Eu não sei se era o Daniel, mas a gente estava sentado ali naquele restaurante da Reserva Cultural, se não me engano, na Paulista, Daniel. um pouco antes, e a gente estava comendo e falando, tá, eu vou votar. Aí a tese era Amoedo, Alckmin ou Bolsonaro. O Zé, se não me engano, já estava, vou de Bolsonaro, aí eu e você, a gente tava meio assim, eu tava falando, não, eu vou na Amoedo, porque ele parece ser um cara mais, né, enfim, eu tava pensando, pode ser alguma coisa boa. E o Alckmin, né? Eu achava muito centrão aquela perspectiva dele e tal. A campanha que ele fez contra o Bolsonaro, negando certos valores de direita, né? E aí eu lembro que a discussão que virou na mesa era, que foi você que trouxe, era, tá, mas se o Bolsonaro for eleito, você tava com medo dele dar um golpe. E aí eu assumi a posição de falar, cara, eu realmente acho que depois do sucateamento do exército não tem chance nenhuma de ter golpe. Né? Ou se tem é muito baixa, para não falar nenhuma. Né? E eu lembro que a discussão foi essa. Se Bolsonaro for eleito, existe uma chance de ter efetivamente golpe? Né?
E assim, por mais que ele tenha tentado, ficou bem claro que foda-se, né? É que Mas. tem algumas questões aí. hum, Eu acho que você comentou isso, que é uma coisa que eu mesmo falava, que fazer um golpe no Brasil é difícil porque a gente tem o Centrão. A gente não é exato. Venezuela. Cara, o Era a Centrão tese. não Era a é. tese. E outra coisa, que joga muito contra o Bolsonaro, é que ele é muito, muito burro. Sim, Tivesse é ele um feito ponto. um bom governo, cara, você não precisa dar um golpe e fechar tudo. É só você falar, ó Não. tio, não vai rolar, tá bom? Isso aí não vai. É Pronto. um soft É um golpe. É um soft soft golpe, golpe. é, exatamente. Mas aí é que tá. Eu não comprava essa tese porque o Bolsonaro e os Bolsonaro em geral são muito obtusos e burros. Graças a Né? Eles não Deus. são pessoas letradas. Graças a Eles não Deus. são pessoas letradas. E ainda mais, né? Porque o Centrão, e eu acho que essa é a principal tese, o Centrão é o que evita golpes no Brasil. Sim, A direita e a esquerda. Né? sim. Ah, e aí eu lembro que depois disso veio a eleição, tal, tudo, né? E logo no começo do ano seguinte, a gente foi para aquele curso no Rio, lembra? 2019? Mano, legal demais, cara. Foi uma das melhores coisas da minha vida, cara. Que saudade. Foi muito bom. E foi a época que a gente eu acho que até você estava entusiasmado com a mudança no governo Bolsonaro, que foi o curso foi no Eu dia que ele comecinho. assumiu. Não, É, foi no dia que o Bolsonaro assumiu. Não foi no é, dia, porque ele foi primeiro. Eu acho que a gente assim, ele tava. assumiu dia primeiro, o curso foi dia 5. Foi uma coisa assim, não foi? Foi comecinho de janeiro, é. Foi. Foi muito começo de Não, janeiro. é que tava falando, vai cortar ministério pra caramba, vai ser Paulo Guedes, vai passar tesoura. Daí já Vai ter tava meio reforma da que. Previdência, a Eu, gente vai para regime de capitalização, completamente yeah! ingênuo. E ali a gente começou a tirar o pé, eu Uhum. lembro, porque o curso demorou bastante, foi quase um mês que a gente ficou no Rio, eu acho. É. Né? E aí a gente começou a ver umas coisas que começaram assim, teve a briga com o Bebiano, eu acho que a gente viu, Uhum. teve a briga, e aí teve o desembarque do Bolsonaro, que eu lembro que eu desembarquei um pouco depois do MBL, assim, desembarquei, grande coisa, o cara que tá vendo política. Uhum. Mas eu lembro que o MBL desembarcou logo, o Uhum. Kim principalmente, eles Sim, desembarcaram da... Porque eles foram por um curtíssimo período de prazo, eles foram base. sim. O Eles Kim, né? Assim. demoraram, eles demoraram pra sair. E eu lembro que eu criticava Não, muito não, na não época. demoraram, não. Eles É que eu foram super rompi muito rápidos. antes. Eu rompi muito Não, antes. você rompeu, tipo, no começo de fevereiro. Eu rompi no primeiro mês, falei, nem ferrando. Mentira! É, Não, não é, votei nesse cara, é. não. Eles romperam, assim, tinha um mês de... O que o Congresso volta em fevereiro, se não me engano, né? Ou março. Enfim, depende. Eu lembro que o Congresso voltou, teve uma coisa ou outra que não andou, aí o Kim rompeu, né? E aí foi passando, teve tudo. E eu ali pro meio de 19 falei, ó, não dá, cara. E foi na época que teve o Derrete MBL, que eu Uhum. acompanhava o MBL. Uhum. E o MBL tinha rompido com o Bolsonaro, mas eu ainda não tinha 100% rompido, né? Eu ainda continuava acompanhando, falava, pô, talvez ele faça alguma coisa. Acompanhei o Derrete MBL, teve Derretecast, nossa, essa época foi dura para eles. E aí veio a pandemia. Aí na pandemia mudou tudo. Que aí foi quando você ficou puto, porque o Bolsonaro foi completamente imbecil com a pandemia. Cara, vou me retratar aqui. Hum. Durante. O Arthur foi depois ou foi antes da pandemia? Não foi antes. Não. Não, o quê? Ele foi eleito em 18. Não. Quando o Arthur foi candidato a prefeito, foi. Prefeito foi no ano da pandemia, 2020. Tá, Então eu comecei a Ali eu participar. já estava ali eu já Eu, estava profundamente MBLizado. Eu fiz eu campanha para apoiei ele. bastante o Arthur. Votei acho que Tive. na Amanda. Não, Não. Quem que era o vereador? cara, você deve ter Acho que é votado no Renato Holiday. Batista. Não sei, cara. Eu acho que eu votei no Renato Batista. Eu não lembro quem Não eu sei, eu votei, votei no não. vereador dele, que foi a época que ele fez pelo Patriota, se não me engano, que saiu o Marlon do Uber junto, que não tinha Ô muita coisa a Zé, eu ver. preciso, eu preciso mijar rapidão, velho. Meio minuto. Dá um pause aí. Tá, Enquanto ó. isso, ouvinte, vamos falar. Fica falando aí. Enquanto isso, meu caro ouvinte, vamos fazer uma pequena pausa e vamos falar sobre coisas interessantes da época de 2020. 2020 foi um ano muito complicado, né? A gente teve o estouro da pandemia, né? A gente teve uma eleição de prefeito que foi muito disputada, né? E no caso de São Paulo, a eleição de prefeito foi extremamente problemática porque teve aquela questão do Bruno Covas, né? O Bruno Covas, ele era o sucessor do Dória, né? Que tinha saído da prefeitura, era então prefeito, ele se candidatou
e ele estava com câncer terminal, se não me engano. Já era sabido que ele estava com uma doença muito pesada, e aí era Bruno Covas contra Boulos, e assim, se eu não me engano, ele ganhou no primeiro turno, foi uma lavada absurda, né? E foi a época que o Arthur fez 10% até, né? Foi uma eleição muito, muito aguerrida em termos de disputa, mas foi resolvida muito facilmente. Na verdade, eu acho que teve segundo turno, sim. Quem não teve foi a do Dória, em 16. Que foi, que foi uma das eleições mais importantes do Brasil, eu diria. Dória, em 16, foi talvez mais importante que Bolsonaro em 18. E assim que a gente voltar, eu faço esse ponto. Porque Dória em 16 foi uma coisa histórica que, se eu não me engano, nunca tinha acontecido, e que foi a cidade de São Paulo eleger em primeiro turno um prefeito que quebrava, né, com um discurso mais moderado. Ele tinha um discurso mais aguerrido de gestão, que por si só é uma pauta de centro, né? Só uma pauta de centro. Não é exatamente uma pauta de direita, né? Mas a eleição do Dória em 16 talvez tenha sido a eleição mais importante que o Brasil teve em muito tempo. Voltei. Ó, Trentin, eu estava lembrando aqui para o nosso querido ouvinte que a gente passou por uma coisa que eu acho que foi a eleição mais importante que a gente teve desde 2002, que foi quando elegeu o Lula, que foi a eleição de 2016 do Dória. Eu acho que 16 foi mais importante que 18. Porque em 16 o Dória ganhou na cidade de São Paulo, que não é uma cidade que vota à direita, é uma cidade bem de centro, até centro-esquerda em algumas perspectivas, né? E o Dória fez uma façanha que nunca tinha sido feita, que foi ganhar em primeiro turno. Isso foi Contra o Haddad. muito pesado. Contra o Haddad, que estava procurando a reeleição. Contra o incumbente. O cara é. E se eu não me engano, o Boulos estava nessa também, não estava? Não lembro. Acho que Não, não. não, o Boulos estava só em 20. O Boulos estava só em 20. É. Essa eleição de 16 foi o que deu uma boa parte do gás, porque o impeachment veio, né? E aí veio a eleição do Dória, que na época a mentalidade é de que ele representava a direita. Sim. Ele depois, por causa do rompimento com o Bolsonaro, ele ficou associado à esquerda, né? O calcinha apertado e tal. Mas ele era o símbolo máximo da direita na época. Isso. E ele ganhou em primeiro turno, numa cidade que não é de direita. Ô Zé, tem uma coisa Hum. muito importante que assim, você nunca trabalhou com política propriamente dita, mas você entende um pouco do meandro das coisas. Eu já trabalhei com política propriamente dita e, cara, vocês aí que estão escutando, quando você trabalha com política, o cara que disputa o mesmo eleitorado que você, que está teoricamente no mesmo balaio de gato, de uma forma geral, esse cara é inimigo. É inimigo. Ah, e os caras são de direita, eles são amigos. Não, é inimigo. Você é amigo com um cara de esquerda que te alimenta. Então, o principal opositor do... Dória. Vou reformular. Quem o Bolsonaro mais odiou durante todo o seu mandato? João Dória. Que não tinha muito motivo para isso. Mas ele achava que era o cara que o substituiria como cara da direita. Então foi o tempo todo. Eu acho que o MBL assumiu esse posto depois. Pode ser, mas... O MBL assumiu esse posto. Dentro da direita, quem é mais odiado, eu acho que era o MBL, depois que o Dória rompe na pandemia com o Bolsonaro. Porque o Dória rompeu porque, convenhamos que foi o absurdo que o Bolsonaro fez. E assim, não estou dizendo que tem que trancar, enfim. Mas eu sei que rompeu. E aí eu acho que rompendo, o Dória já foi classificado como esquerda, e aí ele meio que, foda-se. E o MBL meio que assumiu esse posto, que aí foi quando eles foram pesados para cima do MBL para, acabar com o MBL. Tanto é que o Carluxo odeia o Renan e companhia, o Kim, né? E daí teve essa eleição do Dória. Eu lembro que depois o Dória foi eleito governador. Em 18 ele sai para governador numa eleição. No finalzinho ele, Bolsodória, pra dar aquele gásinho final. Numa eleição extremamente apertada, porque o concorrente dele era Márcio França, que é uma pessoa de esquerda muito moderada, muito decente, pelo que se sabe. E a cidade de São Paulo, que é onde o Dória deveria ganhar voto, porque supostamente ele fez uma boa gestão, votou contra ele. Não, votou contra. O Márcio França ganhou na cidade. Quem votou foi o interior.
Então ficou muito próximo. É porque ele e ali falou... o Dória sepultou a carreira. É. Ali o Dória sepultou a carreira. Sim. Ele acabou com os votos que ele poderia ter tido, de aquele voto paulistano meio... Eu não gosto de extremos, mas ao mesmo tempo eu gosto de gestão, eu gosto de responsabilidade. Ele acabou com a possibilidade disso, se aliando com o Bolsonaro. Depois dele, por uma coincidência, veio a pandemia e, como ele tem responsabilidade, ele teve que quebrar com o Bolsonaro. Aí acabou. E acabou a carreira política dele. Sim. Pelo menos por enquanto. E eu lembro que eu comecei a acompanhar o MBL, então foi por volta de 16, 17. 14, eu sabia que eles existiam. Eu conversei com o Renan e com o Kim quando eles foram na faculdade num protesto, sem saber quem era o Renan e o Kim. Só falar, tem um cara aí que fundou um partido, tudo bem, tem um japonês aí que parece vietnamita e tal, né? Mas eu não sabia quem ele era, nem nada. Não sabia que o MBL tinha ligação com o EPL, porque eu também já tinha me afastado do EPL, porque... na verdade, não tinham, eles nunca se bicaram. Não, eles tinham. Aí é que tá. O Juliano Torres, pelo livro... Pode ser depois que eu saí, então. Não, foi. Durante... O MBL ele é fundado em 14, se eu bem me lembro. Ele é fundado em 14, em dezembro de 14. Eu saí em 2015, eu acho, do EPL. Então, ele é fundado com esse nome, o Renan fala no livro. Por quê? Porque o Fábio Osterman, que se eu não me engano é no EPL, Sim. ele tinha uma página que era Movimento Brasil Livre. E eles precisavam de um nome para a manifestação que eles iam fazer, né? E aí eles escolheram, tem essa página, então pega essa página no Facebook que já tem gente, e pega esse nome. Então ali, mais ou menos, foi a fundação do MBL em 14. E eles eram bem próximos, se eu não me engano, do Osterman. Todo mundo estava ali mais ou menos perto nessa época, né? Juliano Torres, eu acho que eu nem sei o que aconteceu com ele. Sumiu, depois, né? Nem ideia, né? Mas foi nessa época, 14 ali. Nessa época, eu sabia que eles existiam, mas ok, eu era meio alheio. E eu fui acompanhar profundamente quando veio a votação do impeachment, que aí eu falei, esses caras são... Aí 17 comecei a acompanhar e desde então eu acompanho e ouço o Renan e tal. Mas é curioso isso, como cruzou todo mundo ali naquela época, né? Eu lembro que quando teve que eu meio que voltei a participar um pouco de política, quando teve a eleição candidatura do Arthur para prefeitura. 20. Outubro de 20. Eu lembro que eu cheguei... Eu ia votar no Sabará. Eu não conhecia o cara, que era um cara de... Eu falei, o cara do Novo e tal. Daí, eu não vou dar o nome da pessoa, mas um conhecido seu chegou pra mim e falou assim, velho, esquece o Sabará, vai no Arthur. E eu achei estranho, cara, porque o perfil dessa pessoa não é parecido com o perfil do Arthur. E eu falei, cara, sério mesmo? Dele, não, cara, o Arthur tá pegando os caras bons aí e tal. Mano, vai com o Arthur. Eu falei, beleza, eu cheguei com meus amigos da faculdade, parece que o Arthur aí tá com os caras bons, deu cara, meu Deus do céu, já escutamos essa história antes. Tem um cara aí meio maluco que tem uns caras bons atrás. Será que vai dar certo ou não vai? Tem um ponto mesmo. E eu lembro que eu tirei foto com o Arthur, que eles fizeram aqui do lado de casa, que eles na época eram Patriota, que era realmente bem perto de casa, que eu fiquei preso no banheiro lá, porque não tinha porta, depois eu consegui abrir. Meu, assim, tipo, ruim, cara, ruim, bem ruim mesmo. Tirei foto com o Arthur, tirei foto com o Holiday de máscara, porque era pandemia, né? Sim. Cara, e depois meio que desencanei de novo. E eu fui começar a ver coisa de política só depois mais na época da eleição, né? Que eu comecei a gravar os vídeos do antigo canal. É curioso, você não vai lembrar. Você tirou foto com o Arthur em 19 também. Porque eu tirei foto com o Arthur em 19, que eu já acompanhava ele. A gente saiu... Cara. Tirou. A gente saiu... Eu acho que eu tirei a sua foto com ele. Eu acho que eu não tava na foto. Ou eu tava na foto? Bem, eu tenho uma foto... Na São Francisco, minha, né? Eu acho que... A gente tava fazendo uma matéria que eu ia prestar o mestrado em Direito. Sim. E aí eu tava vendo aquele professor... Eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia mesmo para Constitucional... Aí eu tava pensando em ir para Financeiro. E a gente foi acompanhar a aula do professor Conte, que foi quem deu o parecer, sobre orçamento da Previdência. Orçamento da Previdência, né? Com a professora Zélia, né?
E aí, o que acontece? A gente tava saindo dessa aula, que acabava ali meio de pouco, a gente saiu aí, a gente viu, se eu não me engano, era o Lucas Goldstein, que era do Ordem Livres, ou do Spotniks. Acho que ele era do Spotniks. Sentado com o Arthur, e tava aquele, eu acho que o impeachment não foi golpe, me debata, uma coisa assim. Eu falei, ô Arthur, tudo bem? E na época, eu lembro que a gente falou 5 minutos, porque eu tava correndo para ir almoçar, você também, né? E aí a gente falou 5 minutos, ele achou até que a gente fosse meio esquerdista. Eu falei, não, eu apoio vocês, né? Porque ver dois caras saindo do Largo de São Francisco e parando para falar, dois esquerdistas, normal, né? E aí em 19 eu já estava acompanhando. Tanto é que aquele não teve vídeo porque ninguém quis topar falar com ele. Que era esse. O Arthur ele tinha essa. Ele puxava o público, mas ele tinha essa coisa de afastar porque achavam que ele era muito, né, muito VL. Curiosamente, eu sou da ZL, eu moro aqui a 3 passos do Arthur. Né? O Arthur, ele é muito vulgar, velho. Eu não acho que ele. A Eu não acho que argumentação ele dele seja. é muito Eu acho que ele vulgar. era. É, Eu acho que ele ele é. melhorou bastante, mas é muito vulgar, cara. Tipo, aquilo não é É debate que intelectual, cara. É lacradinha, é lacradinha. É tipo colocar. Não, 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 não. Com isso. Não, isso ele mudou bastante. Eu acho que isso é a época dele fazendo Mamãe Falei lá em 16. Porque se você for pegar os debates dele na época da candidatura para prefeitura, ele mudou muito. Eu lembro que eu Não, acompanhei muito. ele melhorou. E ele estava. Não é ele melhorou, ele ficou qualificado. Eu ainda prefiro o jeito do Renan. Porque o Renan tem uma coisa de mocinho de humanas, né? Mas, no fundo lá, o Renan tem uma coisa de mocinho de humanas. Mas eu acho que ele mudou bastante. Foi nessa época, né? E aí ele se candidatou, veio uma votação surpreendente. Acho que ele teve 10%. Foi uma coisa absurda. Cara, né? eu tenho um vídeo, se bobear, eu vou procurar, que eu apostei com um amigo meu da faculdade que ele seria eleito, uma coisa assim, mas eu não fiz aposta 1 para 1, né? Sim. Eu não lembro quanto que foi, mas eu lembro que eu falei assim, eu lembro ele de tinha você 1% de voto. Ele tinha 1% de voto. Eu fiz a aposta tipo 1 para 100. Se ele perder, eu perco 1, se ele ganhar, eu ganho 100. Era antes das bets. Você me falou essa aposta. A gente foi no Mineirinho e a gente tava conversando dessa aposta. Pode Você falou, se eu pago 100 pau pra ele se ele não for eleito, e ele me dá, sei lá, 100 mil se ele não for eleito. Se ele for eleito. Era uma coisa assim, eu falei, porra, aposta maravilhosa, porque assim, 100 pau foda. Porque quando eu fiz essa aposta... Assimetria, né? Quando eu fiz essa aposta, o Arthur tava com 1%. Fechou com 10%. Se ele quisesse ter saído da aposta no meio, ele com certeza ele perderia dinheiro pra não correr o risco de tomar a queda muito grande. Mas, as pesquisas não captaram, pelo que eu lembro. O pessoal falou, ele tem 5%. Eu acho que ele não chegar a 10%, foi realmente surpreendente. Tá? E aí, teve segundo turno entre Covinha e Boulos, né? Boulos foi derrotado, Sim. humilhantemente. Sim. Né? Aí veio 2020, 2022, o Kim saiu de novo. Foi um ano meio ruim para o MBL, eles não elegeram tanto quanto eles queriam. Né? Eles estavam pensando em fazer 2 deputados, né? Que era o Beraldo, se não me engano. Que você trabalhou para ele. Isso, exatamente. E o que aconteceu? Foi um momento que eu estava participando um pouco de política. Comecei a gravar os vídeos do antigo canal. Inclusive, eu vou pegar uns vídeos antigos. Inclusive, tem umas lives nossas. Faz upload aqui. A gente coloca aqui, ó. A gente coloca, vamos ver o que eu falava 4 anos atrás. Uma live que a gente fez, tipo, 4 anos atrás, o que a gente falava. A gente vai fazer um react disso. Tipo isso, eu acho que fica legal. E daí, por causa desses vídeos, o Renan me chamou pra trabalhar com o Beraldo lá. Com o Beraldo. Você fez até um podcast do MBL, uma live daquelas lives teve uma. 7 da noite. Teve. Foi você, o Renan e o Ricardo. Porque era pra discutir pesquisa eleitoral e, modéstia à parte, eu entendo um pouquinho do assunto. Então me chamaram pra discutir pesquisa eleitoral. Mas aí você acabou se afastando de política de novo. Foi a época que você queria... se eu não me engano, teve uma época que você queria... Você até pensou em prestar um concurso da Receita. Você estava desiludido com tudo. Aí você falou, foda-se. Eu acho que era o Banco Central. Que era o cargo de economista lá, o Receita. Tinha um cargo de economista que você ia pegar. Eu já fui muito perdido na vida. Não, mas você estava desiludido depois disso. Você estava desiludido. Você falou, dane-se política, cara, não dá certo nada. Eu comecei a dar aula. A gente sempre se fode. Você começou a dar... Não, mas isso foi mais recente. Foi um pouco depois do negócio do Beraldo, eu acho. Foi depois do Beraldo. Sabe por quê, cara? Porque foi bem assim.
eu saí do Beraldo, Uhum, comecei a dar aula particular de matemática. Falei, uhum, meu, não quero estresse, meu, vou dar umas aulas aqui uhum. melhor. E daí me chamaram, a galera lá do Rubinho Nunes me chamou. E eu fiquei, Sim. porra, meu, agora que eu tô fora da política, os caras me chamaram, velho. They pull me back. E daí eu fiquei nesse dilema. E eu lembro que eu cheguei na minha psicóloga, eu falei, pô, os caras me chamaram pra trabalhar com política de novo, eu acho que eu nem vou na reunião. Dela, meu, vai ver o que os caras te oferecem, né? Eu falei, então tá bom, vai. Daí eu fui, me ofereceram, eu falei, então tá bom, fiquei lá um aninho e meio. Até a hora que eu falei, mano, não dá mais pra Não mim dá, não seguir. dá, não dá. Cara, trabalhar com política é muito insalubre, velho. É desgastante, né? Cara, não Eu dá, acho que, né? eu acho que trabalhar com política é desgastante, principalmente porque a, a, a forma. E eu acho que isso que é o que pega no MBL, porque tem um gargalo do MBL, que quando eu converso com as pessoas que não conhecem, né? Eu não estou falando de gente que acompanha a política ou que sabe. Estou falando de gente completamente alienada, sabe? E eu tenho vários amigos que estão assim, né? Quando a gente conversa com esse pessoal, eles têm uma coisa com o MBL que eles acham, por exemplo, um colega meu, ele tava falando que o Kim era muito infantil, não gostava dele e tal. Falei, cara, o Kim, ele é o melhor deputado em trabalho sério com alguma facilidade. Tudo bem, talvez não o melhor para todo mundo, mas certamente é indiscutível que assim, ele está no top 5 dos deputados que mais apresentam uh, o trabalho efetivo da Câmara. Fazer obstrução, fazer relatar projeto de lei, fazer emenda, tentar derrubar projeto. Se você pega deputado influência, a Tabata Amaral da vida, ela não faz isso. É só você checar as estatísticas dela no site da Câmara. Érica Hilton tem um monte de voto, não faz isso. Boulos nunca. Não existe trabalho legislativo do Boulos. Né? E é curioso que isso eu acho que é um gargalo que eles têm, porque é difícil você pegar para o público em geral. Os caras cracudos do Kim, que nem eu, que acompanham, que gostam do Kim, que votam no Kim, que o Kim é, né? Esses caras sabem. Só que a massa em geral, ela não acompanha, ela não sabe disso. Então ele tem que fazer uma. E ele faz isso, né? Ele tem que apresentar e falar: ó, eu tô entregando, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É esse o projeto de lei. Só que qual que é o problema? Tem uma barreira e o pessoal não. Eu não sei se as pessoas estão dispostas a tentar aprender isso. E não é aprender, não é assim, não, agora eu sei regimento interno da Câmara. Tá aqui em cima, inclusive. Agora eu sei. Não é questão de saber regimento interno, mas é questão de, ó, pô, o cara tá fazendo obstrução. Isso é importante para não passar o projeto de lei da misoginia, por exemplo. Isso é o trabalho de um parlamentar, né? E o problema é, para você multiplicar isso, você precisa de rede social e precisa fazer meme. Uhum. E o MBL domina isso, uh, mas eu não sei até que ponto isso também não tira a voto dele com uma galera Tira. Só que eu acho que, no final das contas, eles ganham mais voto na vulgaridade do que perdem do que por ser perdem. vulgar. A conta É. que eles fazem é essa. Porque Eles vão eles, perder. eles Uhum. vão perder o cara da USP. Que é o cara meio Que que é o que a tipo, gente estava cara, eu, falando. eu até concordo politicamente com os caras, mas, Mas pô, não dá, né? que é um negócio, assim, guardado as proporções, porque o Paulo Batista não tinha proposta na época, Uhum. mas é um negócio do Paulo Batista. Não vou votar nesse cara, que esse cara é vulgar. Mas aí, se você for ver por trás, é a mesma coisa do Kim, o Kim fazendo vídeo de anime, os vídeos de campanha dele. Cara, eu mesmo não gosto de anime, né? Você vê os vídeos de anime, é meio. Tem gente que acha. Eu acho que é divertido, mas tem gente que acha cringe. E aí, não, isso é vulgar, tal, tudo. Só que aí quando você abre a casca, é cebolas, tem camadas, sabe? Você abre a casca e fala: caraca, o cara faz tudo isso. Enquanto o pessoal da USP tá votando na Erika Hilton, que não faz nada. O trabalho parlamentar da Erika Hilton é. Ou Boulos até. Boulos que faz menos ainda. Né? O Boulos é inútil. O Boulos de nada na Câmara é a mesma coisa. É melhor nada porque você dá vaga para alguém que pode fazer alguma coisa. Só que aí votam no Boulos porque não acham o Boulos vulgar, porque ele tá fazendo uma luta pela. Né? Isso é um gargalo foda com as classes médias altas e Ô instruídas. É Zé, curioso isso. política é sobre percepção. Por isso que eu adoro Aparência. a opinião de pessoas que falam, ah, putz, eu não manjo muito. Cara, é a sua opinião que eu quero, porque política Política é de única. massa. Eu faria essa de Cara, massa. eu acho que mesmo quando não é de massa, na boa. Eu acho que tem gente que Existem finge que. dimensões que eu acho que você não está analisando. Que é por isso que a gente discorda sobre a candidatura do Kim. Existem Eu, outras dimensões. é, eu- Voto de massa é assim que funciona. cara, eu acho que você e mais três caras
fazem essa distinção. Na moral. Não. Sabe o que é política que eu tô fazendo distinção? É. Articulação dentro do Congresso, por exemplo, para você aprovar ou barrar um projeto de lei. Isso é uma coisa de política que envolve, que é também o Kim é excelente nisso, ele transita bem, só que não é a política do voto de massa. Você não está fazendo a política para receber Eu não tô voto. falando que isso Você está não fazendo a tem... política de transigir. Eu não tô falando que isso daí não tem valor. Eu só tô falando que pra voto isso não tem valor. Não, para voto não. Para voto não. Cara, no Mas final eu das contas... estou fazendo essa ressalva. São tipos de política. Tem a política do Congresso. Porque se você não tiver política no Congresso, você não consegue nada. É o Glauber Rocha. Glauber Rocha não, Glauber Braga. Glauber Rocha é o diretor. Os políticos, cara, eles só querem saber de voto, cara. Não, eu acho que isso é uma visão míope. Eu acho que voto é a parte que garante o mandato deles. Sim. Só voto é Concordo. Só Vou voto é a reformular. mentalidade, Eu não vou mentalidade do É o centrão. poder. Eu quero voto para desviar. É. Mas aí que tá, o poder e o voto não são a mesma coisa. Você pode ter menos voto e mais poder. Com certeza. Pega os presidentes da Câmara do Brasil, cara. Quantos deles foram muito votados? Não, o Kim tem mais voto que todos, eu acho. É. Que o Alcolumbre até, que é senador. Sei lá, pega um Então, cara... eu duvido. mas pô, tem uns caras do Nordeste que não vale a pena. Tá bom, pega Rodrigo Maia. E aí, quer comparar a votação do Kim com o do Rodrigo Maia? Não tem. Temer! Você acha que o Temer era o quê? O mais votado de São Paulo? Não, o Temer teve 50 milhões de votos. De fato teve. Teve. Ele tava na A cédula chapa- lá. Tava lá. Você vota na chapa, você não vota na Dilma, você vota na chapa. Assim como eu votei no Paulo Guedes em 2018 e votei no Geraldo Alckmin em 2020. 22, desculpa. Não, a Alckmin não candidatou 22, candidatou? Vice do Lula, pô. Ah, é verdade. Nossa. Você não votou no Paulo Guedes, você votou no Hamilton Mourão. Paulo Guedes é o ministro. Não, mas eu era o Paulo Guedes. Você votou por causa do Paulo Guedes, mas ele pode demitir a hora que quiser. O Mourão ele não pode demitir. É diferente. Sim, tem isso mesmo. E foi muito engraçado porque o Bolsonaro foi muito esperto que na outra eleição que ele colocou o seguro para não sofrer impeachment. Eu vou colocar esse cara aqui chamado Braga Neto, tá? Se eu sofrer impeachment, vai ser ele. Vocês querem mesmo fazer impeachment? Eu nem acho que foi esse cálculo, porque esse cálculo precisa de inteligência, que é algo que Mas ele é passa um pouco paranoico, longe. cara. Né? Mas ele é paranoico. Não, eu acho que foi a treta com o Mourão, porque ele teve treta com o Mourão. Foi só a treta, desgastou ele, vou colocar um cara que é próximo. Acho que o primeiro cálculo nem foi o... Eu acho que teve depois, mas o primeiro cálculo nem acho que foi esse, cara. Ô Zé, sabe quanto tempo já deu de live? 1h40. E 40. Nossa, vamos cortar essa Vamos live. cortar. Ô, gente, faz o seguinte, coloque aí embaixo comentários O que sobre você a tava sua fazendo em história. 2013? O que você estava fazendo em 2013, 2015? Exatamente. Pra gente Coloque aí no Você estava nas Jornadas de Junho? Você estava no Lago de São Francisco? Você estava na FES? Você estava no EPL? Você estava na Estação Espacial Internacional? Nunca sabemos. Vai que assiste alguém aqui da NASA ou sei lá o quê. Beleza, então. Falou, pessoal. Abraço.